Ora, o mundo com petróleo inicia aí pelo século XIX, né? E Angola, especificamente, e a volta da primeira metade do século XX, sendo que Angola terá começado desde aquelas pequenas plataformas onshore, offshore, até, digamos, as tecnologias mais avançadas no setor dos petróleos, como a exploração que se faz através dos FPSOs, os Floating Processing Storage and Offloading Vessels, né, ou navios. Eu creio que no quadro do setor dos petróleos tivemos dois grandes aspectos negativos, né, duas grandes falhas. Portanto, do meu ponto de vista, eu creio que falhamos em não apostar na refinação e falhamos ao não apostar na indústria petroquímica. Portanto, se o tivéssemos feito, eu creio que, mesmo só com a comercialização dos produtos aqui na região, talvez, em alguns casos, se ganhasse mais do que a exportação do petróleo bruto, como se fez em muitas situações. Pronto, desde essa altura do surgimento do petróleo, do mundo com petróleo, portanto, o petróleo assumiu um papel fundamental no desenvolvimento mundial, nomeadamente através da gasolina, diesel, gás, petróleo iluminante, lubrificantes, plásticos, asfalto, combustível de aviação, etc. Entretanto, as recentes preocupações ambientais estão a pressionar o abandono dos combustíveis fósseis devido aos riscos ambientais, climatéricos, riscos de aumento do nível do mar, poluição atmosférica, todos relacionados. As organizações ambientais e os governos, no âmbito das COPs e iniciativas afins, têm estado a buscar ou a procurar medidas para evitar uma catástrofe ambiental global. A denominada transição energética é, assim, um dos tópicos da agenda mundial atual. Entretanto, a África, e Angola incluída, reclama um tratamento diferenciado em termos de calendário ou ritmo dessa transição e em termos de responsabilidade pela situação criada. Efetivamente, não é a África que mais poluiu. A África exige, assim, uma transição responsável. A transição energética aponta, pois, para o abandono dos combustíveis fósseis e a priorização das energias renováveis e menos poluentes. Este é o mundo com petróleo. Este é o mundo com petróleo. O Brunito inicia a sua fala do mundo com petróleo. Ele primeiro introduz falando das nossas falhas. Onde é que Angola falhou? José Gama, na tua percepção, vendo esta primeira parte da intervenção do Brunito, quais são as tuas relações? O que é que tu extrais daí e que comentário fazes nisso? Bom, Bonito toca aqui em dois pontos que ele fala no setor dos petróleos que o governo do MPLA terá falhado, que é a refinação e a não investirem nas refinarias, né, durante algum tempo, e também a não aposta na indústria petroquímica. E ele acha que isso terá falhado, e isto é de concordar, porque se tivessem investido, por exemplo, na refinaria já há tempo, embora que nós nesse momento estamos a avançar com a refinaria de Lubito, a refinaria de Cabinda e a refinaria de Luanda. E ao acontecer isso, ou se tivéssemos apostado isso já muito antes, Angola estaria até a fornecer o combustível para países aqui da região que não produzem este produto. Falo concretamente da África do Sul, que tem que
que tem que abastecer ou tem que importar o combustível lá do norte da África, e com Angola aqui pertinho, a África do Sul teria, por exemplo, a vida facilitada, embora que houve uma altura, falou-se na construção de um pipeline que sairia daqui do nosso país até os outros países daqui da região para poderem estar abastecidos. Bonito falar desses pontos, que conforme já dissemos e concordamos, a refinaria já está a ser investida. Na indústria petroquímica também que ele cita, uma coisa até aqui interessante é que durante esses anos o governo investiu mais nos seguros petroquímicos, aquilo que trouxe os problemas ao São Vicente das Três As. Quer dizer que as pessoas do governo olharam mais para a questão, para aquilo que poderia ter causado rendimentos a nível pessoal. E nessa questão do setor da indústria petroquímica, também devemos reconhecer que, durante muito tempo, a Sonangol é que estava à frente de muitos projetos, e a Sonangol funcionava como uma espécie vamos dizer assim, de conselho de ministro, e ela é que ditava todas as regras. Entravam em Angola muitas empresas petrolíferas para atuar no mercado, era a Sonangol que aprovava a sua inserção nesta, e isso também foi provocando algumas práticas de corrupção nesta empresa-mãe. Hoje Angola descentralizou a Sonangol, praticamente repartiu em duas partes. Uma parte está com ela própria, que é a Sonangol Mãe, a outra está com uma chamada Agência de Petróleo e Gás. Isso foi no sentido de descentralizar todo o poder e também virarem-se mais para a indústria petroquímica. Eu penso que há alguns passos que estão a ser dados e que, conforme já enumeramos alguns deles, e embora tarde, mas mais vale tarde do que nunca, né? Nunca. Falando dos pipeline, não é que te referiste que na altura já se falava dos pipeline, nós estamos a ver que a Europa é fornecida pela Rússia através dos grandes pipelines. É assim que a energia chega aqui. Tanto faz a Rússia e o gás que vem, penso eu, do Azerbaijão, não é? Azerbaijão, Bielorrússia, e chega até Azerbaijão e chega até a Europa e distribui para toda a Europa. Angola tiraria muita vantagem e houve muita distração. E isto também reflete, não sei se o Mano Gica estará de acordo comigo, porque eu vou já dar a palavra ao Mano Gica, mas concluindo com o José Gama, isto reflete propriamente a inteligência daqueles que são, ou dos que estiveram na condução, não é? Do nosso país nos anos 70, nos anos 90. Eu te pergunto, será que eles não tinham noção ou eles estavam distraídos com a manutenção do poder na altura do conflito contra a UNITA? Que leitura fazes, José Gama? Em 1 minuto. Eu acho que havia algum interesse, o problema é que não havia fiscalização. Os projetos avançavam até dada altura, mas ninguém depois inspecionava. E aquilo morria ali porque as pessoas depois usavam estes projetos para a corrupção. Se nós olharmos o projeto das refinarias, é um projeto que já existia, dos Santos já deixou. Lourenço só está a dar sequência, mas está a dar sequência mais com o instrumento de fiscalização. Antigamente nós tínhamos a Inspeção-Geral do Estado e era um organismo quase que morto, né? Fazia o seu trabalho e ninguém via. Só agora é que João Lourenço procurou ressuscitar. Então, por isso é que eu dizia que, para mim, muitos desses projetos, muitas dessas iniciativas, muitos dos dirigentes até tinham iniciativa, mas foram traídos pelo problema depois da ambição de meterem-se em práticas de corrupção e de não ter ninguém que monitorizasse esses projetos todos. Por isso é que andaram todos engavetados, e hoje, quando João Lourenço tira
da prateleira. Nós, muitos até de nós que nunca ouvimos falar de certas iniciativas, achamos até que é nova, né? Que são novas. Vimos isso nas eleições até, tivemos os hospitais que o José Eduardo dos Santos tinha deixado no projeto desde 2014, etc. Lourenço chegou, reabilitou, construiu, apareceu aquilo até como se fosse projeto De João dele, Lourenço. né? O João Lourenço. Eram projetos que estavam praticamente adormecidos. Há projetos da fábrica de fertilizantes na província do Zaire, hospitais em Luanda, hospitais em Cabinda, tudo deixado pelo dos Santos, mas, como dizia, não havia fiscalização. Então, resumindo, o problema era este. Havia visão, mas não havia quem fiscalizasse e acompanhasse os projetos para irem para frente. Ok, então era ineficiência do aparelho governativo na altura. Gica, mano, qual é a tua observação nesta primeira parte do discurso do Brunito? Ele diz que falhou-se e tal, como o que já disse José Gama, perdemos tanto dinheiro, porque ele diz que se nós distribuíssemos o nosso petróleo mesmo, vendéssemos aqui na zona, iríamos ganhar muito mais do que aquilo que ganhamos vendendo. Perdão. Vendendo para a Europa. Mano Gica. Exato. Entretanto, sendo ele político, ele sublinhou vários aspectos, mas o José Gama já falou aqui da fiscalização, e há um elemento muito importante que ele, sendo político do MPLA e estando nisso tudo, que ele preferiu não citar. Portanto, faltou a transparência para que tudo isso pudesse dizer aquilo que o José Gama diz, falta fiscalização, exato. Nós não tínhamos transparência. Sem transparência não se podia funcionar. A Sonangol era usada como álibi para se pedir crédito bancário aqui fora. Quando se fala que a Isabela é que roubou mais, nós conhecemos. Ai de nós falarmos os nomes deles. Usavam o nome da Sonangol para pedir crédito lá fora, para construírem grandes mansões, para construírem grandes resorts de férias, de holiday nos Estados Unidos da América. Está a perceber, Manova? Foi assim que foi usada a Sonangol. Então, tendo o Brunito noção disso, a transparência foi uma das partes que falhou. Então, sendo assim, tudo isso passou de lado. Claro que ele vem ali dizer coisas que muitos de nós nos agrada, mas é bem verdade naquilo que está por baixo. Ele sabe que se ele citasse da situação da transparência ou da fiscalização, ele ficava mal na fita.